Olá, divinas e divinos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Deixa eu fixar aqui o título. Léo já entrou. Já vamos. Acho que já está liberando, Cléo. Oi, Carol. Oi, Cléo. Tudo bem? Tudo e você? Tudo certo. Vamos para mais um episódio. Vamos lá. O episódio de hoje está quentíssimo. Verdade, Cléo. Sempre, né? A gente sempre trazendo reflexões, né? Que às vezes a gente tenta negligenciar, fingir que não está vendo, né? Mas são verdades que a gente precisa encarar. Exatamente, isso mesmo, Carol. E o tema de hoje está bem interessante, né? Fala aí pra Tá. gente qual que é. Organizei meu mês e falhei. Como parar de repetir esse ciclo? É a aguinha com gás. Só. Clara, a sua assistente, Já já veio chegou. filar a minha água colorida. Ah, vai lá, meu amor. Vai lá. Depois a mamãe vai lá, tá? Vem. Então, Cléo, eu até lancei umas sequências de stories aqui, fiz umas perguntas, né, sobre isso. E realmente, né, várias pessoas que organizam, planejam um mês, mas chega no final do mês, se sente culpado porque não deu certo o planejamento, né? Se sente frustrado. Então, acho que é sobre isso, né, que a gente vai estar falando hoje. Clara, não pode. Exatamente, Carol. E assim, planejamento é justamente para não nos deixar frustradas, né? Todo plano ele é para trazer direção, para trazer luz, para evitar o máximo de risco possível, né? Mas isso não quer dizer que o plano vai ser cumprido 100%, né? Porque a vida não é assim 100%, não é redondinha, né? Mas um bom planejamento financeiro, uma boa organização financeira, ela tira estresse, ela deixa você aliviada, ela te livra das compras por impulso, te livra dessas questões emocionais que a gente está suscetível, né, o tempo todo. Exatamente, né, Cleo? Eu vejo assim que as pessoas até começam no ânimo, né? Mas só que aí vão acontecendo imprevistos, situações, né? Que muitas vezes todo mês acontece mais ou menos a mesma coisa, né? Se a gente parar para reparar. Sim, sim, não tem muita diferença de um mês para o outro. Uhum, uhum. A verdade é que a gente tem que estar assim preparada, né, para isso, né, para esses imprevistos, né, para essas situações que acontecem. Clara, não tem condições agora. Quer tocar violão? Não, não tem. O violão agora não vai dar, Clara. Não consegui colocar ela para dormir aí. Vem cá com a mamãe. Vem cá. Tá com muita energia, né? Quer o violão, meu Deus. Pessoal, é a vida como ela é, né? A vida da mulher especialmente, né? Eu sempre gosto de falar isso aqui com a Carol, né? Porque a Clara está em todas as nossas lives, né, Carol? Mas é isso, é a vida como ela é. Seguindo em frente, né? Com a vida como ela é, né?
E é bom trazer até esses exemplos, pessoal, como imprevistos da vida, né? Porque a vida realmente não é redonda, né? Não é o que a gente de fato planeja 100%, né? E aí o segredo, vai lá, Carol. E aí o segredo está em como a gente lida com esses imprevistos, né? O que a gente faz para dar conta de reequilibrar um planejamento financeiro, por exemplo, uma vez que teve imprevistos, né? Uma vez que algo deu errado, né? Porque, como eu disse aqui agora há pouco, todo planejamento, independente de ser financeiro ou qualquer outro tipo de planejamento, ele foi feito para minimizar riscos, para dar direção, para dar um ponto de chegada, né? Uma perspectiva de chegada. Mas isso não significa necessariamente que o plano vai dar certo, porque acontece exatamente esses imprevistos no meio do caminho, né? E aí a gente tem que ter essa habilidade, tem que estar minimamente consciente, minimamente equilibrado para reequilibrar o plano, né? Porque é isso, né, Carol? Eu tava comentando aqui que a Clara tá em todas as nossas lives, né? E tem dias que ela tá mais tranquila, né? E outros dias não, né? Mas é a vida como ela é, né? E isso acontece em todos os sentidos da vida, né? Trazendo aqui para a questão de finanças, de planejamento financeiro, que é o que a gente vai falar hoje, isso acontece muito, né? A gente planeja algo e vem alguma coisa que desequilibra. Mas você está preparado? Como você está, né? Emocionalmente, fisicamente, para reorganizar esse plano e fazer com que não fuja tanto da rota. É bem isso mesmo, né, Cleo? É a gente ter essa habilidade também, essa flexibilidade, né? De conseguir redefinir, conseguir voltar ali para o eixo, né? Porque, de fato, né, a gente não tem tudo sob o nosso controle. Exatamente, não tem, não tem. Uhum. E aí, Carol, pegando o gancho aí, né? Acho que você ainda vai fazer uma abertura, né, Carol? Uma introdução. Eu já estou entrando aqui no tema, mas Não, eu já já tinha foi, né? falado da questão Já foi, né? Ah, do- tá. da enquete, né? Ah, beleza. Então, e daí, o que muita gente confunde, né, é que o problema não é o planejamento em si, né? Muitas vezes não é o planejamento que você fez, né? Entra muito essa questão dos imprevistos, né, do externo que a gente não tem controle. Mas a forma como você pensa esse planejamento, né, é que talvez seja o problema. A gente vai falar hoje, então, né, sobre o que realmente sustenta uma rotina financeira saudável, né? Mesmo que imprevistos e uma vida cheia de demandas, como é a vida da mulher especialmente, ela realmente é, né? E aqui já quero fazer uma chamada aqui para quem está nos assistindo agora ou que vai assistir depois, né? Se você sente que até sabe o que fazer, mas não consegue sustentar, comenta aqui. Preciso de um plano real que eu e a Carol vamos responder para te ajudar num plano bem realista. E aí, Carol, por que a organização financeira geralmente não funciona, né? Muita gente até tenta se organizar, mas nem sempre funciona, né? O problema é que as pessoas começam a fazer uma organização financeira, um planejamento financeiro, com base no que gostaria que ele acontecesse, que ele fosse, e não no que realmente acontece de fato, né? E daí eu vou listar aqui 3 erros mais comuns de uma organização, de um planejamento financeiro. O primeiro deles é planejar com base na esperança. Com base, já viu aquela expressão, vai na fé, né? Com base na fé.
e não em números reais. A fé é muito importante, gente, tem que acreditar. Mas é o que a gente sempre traz aqui, né, Carol? Só a fé, ela não anda sozinha. Se não tiver uma ação, né, sua, que só você pode resolver questões suas, né, esse plano não vai dar certo. Ignorar despesas variáveis, né? A nossa rotina financeira, se a gente for observar, ela é cheia de despesas fixas, né? O que são as despesas fixas? Aquela que todo mês acontece, aquela que já é padrão, né? Despesas de supermercado, despesas com energia elétrica, despesas com água, com gás, tudo isso são despesas fixas, né? Que é para nossa sobrevivência, inclusive. Mas a gente esquece de inserir algumas despesas que são variáveis, que não acontecem rotineiramente, mensalmente, né? Vamos dar exemplo aqui de um jantar fora de casa. Não dá para querer simplesmente falar, vamos jantar fora hoje, né? É preciso estar dentro de um bom planejamento financeiro. Para se conseguir ter equilíbrio, precisa ter planejamento financeiro. E aí, traga até os exemplos que você sempre traz para nós, né, Carol? Crie rituais. Crie rituais e coloque esses rituais no seu planejamento financeiro. Tá? Vamos sair para jantar em família a cada 30 dias, uma vez no mês? Coloca no planejamento financeiro. Outras despesas que são variáveis, que a gente sempre esquece de colocar no planejamento financeiro, é um presente. Volta e meia a gente tem um aniversário dentro da própria família, amigos que são mais próximos, e a gente quer dar um mimo, né? A gente quer presentear e acaba não colocando esses presentes no planejamento. E aí, de repente, começa a se perder. E talvez a dica mais valiosa dessas três aqui é não subestimar os padrões de comportamento e consumo. Então, não subestime o seu comportamento de consumo. Muitas vezes a gente fala assim, não, para quem não tem o hábito, né, o costume de fazer um planejamento financeiro, fala assim, não, minhas despesas, elas variam em torno de 3 mil, 4 mil reais. Às vezes a pessoa sabe que está subestimando, ela sabe que não está sendo realista com ela, né? E quando coloca no papel, essas despesas são 6, 7, 10 mil. E isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, não subestime, tá? Esses padrões de comportamento de consumo, porque realmente traz todo um planejamento financeiro por água abaixo. Né, Carol? E aí entra, né, Cléo, como tu falou também, essa questão, né, quando tu fala, por exemplo, de presentes, né, às vezes, eu não sei, né, exatamente quanto, né, quantos aniversários, quantas ocasiões vão vir, né, mas já deixar um valor, né, estipulado, mensal, destinado a isso, né? Às vezes aparecem situações que estão fora ali do planejamento, né? E que, eu vou encontrar com alguém, eu gostaria de presentear, né? De fazer. E aí eu já tenho ali uma renda destinada àquilo, né? Então não vou ficar, né? Como que a gente diz? Tem uns ditados ali, né? Das calças, agora não me lembro das de mangas calças das curtas. Então, assim, né, já ter essa. Eu, às vezes, não sei exatamente como vai ser, não fico esperando, porque é muito fácil. Mas eu não. Né? Aí começa a vir os sabotadores desculpas, né? Eu não vou olhar os aniversários, não sei o que, mas não estava esperando e tal. Então, em vez de ficar, né, na desculpa de que tem que ter tudo, já as datas certas e tal, que às vezes não é a realidade, né? Você já destina, né, um orçamento. Isso. Orçamento, exato. E cumprir esse orçamento, né, Carol? Porque outra questão que é muito comum é as pessoas sabotarem esse orçamento. Falar, olha, um exemplo aleatório, vou gastar R$1.000 em presentes. Aí, de repente, foi lá e gastou 1.300, 1.500. Exatamente.
E aí entra, né, Cléo, o gasto emocional, né? Que esse daí, assim, aparece naqueles momentos, né, de cansaço, de ansiedade, de culpa, né? E não dá para ignorar, fingir que ele não existe, né? Mas dá para colocar sob gestão, né? Eu acho que a gente tem que ter realmente essa consciência de que ele existe, tentar compreender cada vez mais o que tu falou, né? Que é a cereja do bolo ali, né? De não subestimar os padrões de comportamento, de consumo, entender que isso pode mudar, né? Graças a Deus, a gente pode mudar esses padrões, Sim. mas tomar consciência deles e entendendo, né? Hoje, como que tá essa questão minha de gasto emocional, né? Então, muitas vezes eu entendo que o meu padrão, né? Eu tenho alguma preocupação, né, alguma ansiedade, algo, eu vou descontar, né? Vai ser o quê? Vai ser em compras, vai ser em comida, que também envolve gasto, né? Vai ser... aí eu tenho essa noção real, né? Às vezes eu não tenho o controle real do que está por vir, do que vai acontecer, que vai me desencadear isso, né? Mas eu já tendo essa noção, né, de que eu tenho esses comportamentos, né, é o primeiro passo para realmente a gente conseguir mudar isso, né? A gente ter esse ganho de consciência, a gente reconhecer, né, que tem esses padrões, né, de comportamento. Então, alguma, assim, para botar na prática mesmo, né? Eu acho, para não ficar só aquela coisa também, porque às vezes a gente vai ficar só na. Ok, tomei consciência, eu vi que eu tenho isso, e aí eu fico, às vezes, ainda numa culpa ainda maior, né? E a culpa maior, e aí fico numa bola de neve, que aí alimento o comportamento, né? E não saio desse ciclo, que a ideia hoje, né, a gente fala justamente de como romper esse ciclo. Então, eu vou deixar aqui uma tarefinha de casa, né? Para a gente já tomar essa consciência, assim, na prática. Pegar o seu extrato do último mês e destacar, né? O gasto fixo, que a Cléo falou lá, o gasto variável, e o gasto impulsivo, emocional, né? Então, olha, né? Às vezes você não passa, né, na questão do Pix, né? Ou do gasto lá com débito, mas olha a fatura do cartão, né? Pega todos os gastos, né, que você tem, e muito provavelmente ali vai ter a entrega, né? Tu tem mais alguma dica, Cléo, nesse sentido, para fazer esse monitoramento? Sim, é importante quando você traz isso, Carol, porque quando a mulher ela olha e vê com clareza, né? Pega esse extrato, por exemplo, e vê com clareza onde é que ela gastou, ela começa a perceber que às vezes não é a compra de supermercado que está pesando. Às vezes não é o que ela planejou que está pesando. São as fugas, né? O lanche fora de casa, o mimo que não estava previsto, né? O clique automático no cartão de crédito, né? A gente costuma dizer, Carol, que um bom planejamento financeiro é justamente para a gente viver numa vida equilibrada, numa vida com qualidade de vida. Mas se a gente não monitorar os excessos, todo o nosso planejamento vai por terra, tá? Imagina uma pessoa que faz um lanche fora de casa todos os dias. Gente, alimentação fora de casa é um dos itens que mais está pesando hoje na inflação. É muito caro comer fora de casa. É muito prazeroso, é muito prático, demais. Mas se essa não é a sua rotina, uma rotina que o seu trabalho exija e que já esteja dentro do seu orçamento, pode te levar para um desequilíbrio financeiro muito sério. Então, tomar muito cuidado com essas coisas. A gente fala muito, né, Carol, as questões do eu mereço, né, do mimo. Tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes parece tão pequeno, né? Mas quando você soma no final do mês, você olha no extrato, qual você trouxe a dica aí pra gente, Carol, você leva um maior susto. Tá? E muita gente fala assim, eu não sei para onde está indo meu dinheiro.
não sabe porque não está pegando o extrato e está olhando, não está analisando. E aí, quando pega e vê, leva aquele susto, né? E são coisas simples que às vezes, né, Cléo, dá para realmente. Dando um exemplo aqui em casa mesmo, né? Recentemente, a Clara adora tomar cappuccino, né? A gente sair, tomar um cappuccino e tal, né? E aí, se deixar, ela quer isso toda hora, né? Imagina. Aí Até eu eu queria. os hábitos dela, né? Já toma um cappuccino, já toda. E aí, o que que eu comecei a fazer, né? Porque é um momento legal também, né? Que eu tenho ali com ela, né? Volta e meia, o Joel também tá em casa, né? Ou a gente ia tomar o cappuccino junto. Mas aí, o que que a gente começou a fazer? Eu faço em casa o cappuccino, né? E aí, nossa, o custo é muito, né? Muito. Muito menor o custo, né? Dá para ter uma economia, né? Sem contar assim, que aí dá para fazer numa quantidade maior para a gente tomar mais à vontade, né? Não deixamos de ter o nosso momento ali, né? De presença, o nosso ritual, né? Que é algo bacana que para ela eu vejo que também, né? Marca bastante e para a gente é um momento legal. E aí eu fiz isso porque eu falei, não dá, né? Para a gente ficar indo toda hora tomar cappuccino na rua, senão, né? Imagina, né? E aí Exatamente. vem o cappuccino acompanhado de alguma coisa. A gente até às vezes compra coisas no mercado, um lanchinho, né? Ou eu mesmo faço alguma coisa pra gente lanchar junto, mas barateia muito, né? Sim. E você trouxe uma questão muito importante, Carol, que um gasto puxa o outro, né? Você tá numa cafeteria para tomar um simples cappuccino, você vai querer aquele croissant maravilhoso que te ofereceram, aquele sanduíche todo diferentão, né? Sem falar no custo de deslocamento, né? Às vezes você teve que pegar o carro para se deslocar, gastou combustível, né? Então um gasto vai puxando o outro. E assim, é realmente muito prazeroso, né? Você fazer em casa o exemplo do cappuccino que você trouxe, principalmente para quem tem criança, né, Carol? Principalmente já ensinar o valor do dinheiro desde cedo e valorizar esses pequenos momentos em família, né? Então, eu acho que além dessa questão da economia, né, e para equilibrar as finanças, valorizar esses momentos em família em que você faz junto com a Clara, né, e que vocês depois podem tomar juntos, né, o resultado daquilo que vocês criaram é muito significativo, né? É verdade, Cléo. E aí, Carol, o que a gente costuma dizer, né, no salto, principalmente, é que a falta de controle, ela é puramente falta de método, né? Não é que você não tem disciplina, não é que a pessoa não tem disciplina. É que faltou um método realista e funcional. Um método, por exemplo, de fazer um bom planejamento financeiro de verdade, né? Que não exige uma revisão semanal, né? Não pode virar uma obsessão por centavos de planejamento financeiro. Muitos especialistas recomendam que a gente anote, né? Cada real gasto no dia, você corre lá e anota. Gente, isso vai virando uma tortura, um sacrifício. Nos tempos de hoje, né, quem é que tem tempo para ficar anotando isso toda hora, né? Então, o bom planejamento financeiro é para isso, para você mapear as o seu hábito de consumo, as suas despesas mensais, né, e equilibrar. Se acontecer de sair fora um dia ou outro dentro daquele mês, tá tudo certo. Também não precisa ficar desesperado porque saiu fora, né? Porque, como a gente já disse, nenhum planejamento acontece 100% como a gente planeja, né? Então, o planejamento financeiro, ele vai exigir simplesmente clareza mensal, limites conscientes e compromisso com os próprios acordos. Porque quando a gente está fazendo um planejamento financeiro, é um acordo com você mesma, né?
você e a sua família, principalmente quando a gente está falando de família, né? O planejamento financeiro familiar, que envolve muitas vezes o salário da mulher, o salário do homem, os gastos da família como um todo do filho, né? Respeitar o acordo que fizeram ali naquele planejamento e tudo vai seguir muito bem, né? Vou deixar também, Carol, 3 fundamentos de uma rotina bem fácil de se executar, né? Uma rotina financeira. Primeiro, é a revisão mensal do orçamento. Né? Não precisa a gente ficar nessa obsessão de fazer toda semana, todos os dias, mas no mês, esse não pode passar de maneira alguma. É a revisão mensal do orçamento. Limite mensal para os gastos por categoria, né? Categoria, por exemplo, dentro de um planejamento financeiro, despesas com alimentação, despesas com saúde, né? Despesas com higiene pessoal. Isso são itens de categorias. Coloca limite, né? Porque se a gente não colocar esses limites, a gente vai gastando. Vai gastando, tá? E de repente o orçamento do mês não dá. E sempre manter uma reserva de emergência para os imprevistos, que sempre vão acontecer, tá? Ninguém está livre de imprevistos nessa vida. A gente está correndo risco o tempo todo, né? Então, é preciso ter uma boa reserva de emergência para quando esses imprevistos acontecerem, não prejudicar o seu planejamento que você acabou de fazer no mês, né? Então, assim, tendo esses 3 itens que são fundamentais, tem-se uma rotina, né, financeira bem executável e bem simples, Carol. Uhum. Essa reserva, como a gente tinha falado lá antes, né, para os imprevistos, né, ela vai evitar que um único imprevisto bagunce todo mês, né? Então, muitas vezes é o que acontece, né? E aí é muito fácil usar isso para justificar a desorganização, né? Justificar ali a falta de controle. Então, é crucial, né, ter essa reserva para imprevistos. Ah, Carol, a ideia é que realmente que não use sempre, né? É algo que é para deixar ali, mas quando precisa, né? Você tem ali segurança, você até para tomadas de decisões, né? Muitas vezes até questão de culpa, né? Porque quando a gente está sempre apertado, nossa, e aí vem um imprevisto, meu Deus, né? Aí acaba comprometendo outras, né, esferas ali que realmente são cruciais, né? Eu tenho que tirar de um lado para botar no outro, é um problema, né? Mas se eu já tenho a reserva, realmente vai evitar, né? Esse descontrole ali é um olhar real, né? Como a Cleo falou, se vocês querem um olhar realista, né? É necessário essa reserva, né, de emergência. Exatamente, Carol, isso mesmo, né? E aí, como construir, né? Como construir essa rotina financeira executável, né? Uma boa rotina financeira, ela não é simplesmente uma planilha decorada, né? É sentar com você mesma uma vez por mês, como eu disse, né? Com calma, para essa realidade financeira e fazer escolhas. Não tem como a gente fazer um planejamento financeiro sem fazer escolhas. E aí eu sempre gosto de dizer que fazer escolhas que te tragam um mínimo de qualidade de vida hoje, mas também garantam um mínimo de qualidade de vida amanhã, né? Porque não dá pra gente sair gastando tudo que tem pensando no hoje e esquecer que o amanhã ele vai chegar, né? Então, no salto, Carol, a gente ensina um modelo, né, que cabe no tempo e na realidade de cada mulher, né? Um ritual financeiro mensal que eu trago aqui como sugestão para as mulheres que queiram fazer, ele é bem simples, tá? Parece complicado, mas é simples. Primeiro, é mapear os gastos. É aquela questão, né? Entender os seus comportamentos de consumo. Então, é sentar numa planilha ou num caderno
ou um aplicativo que tem muitos por aí, e realmente mapear todas as suas despesas. Despesa com supermercado, despesa com saúde, despesa com pets, com atividade física, enfim. Coloque ali em números, né, em reais, a sua vida. Porque é isso que a gente faz para o planejamento financeiro, é para equilibrar as finanças para que você tenha qualidade de vida, né? Depois, categorize esses gastos, né? Gasto fixo e gasto variável, como a gente disse há pouco. Terceiro, depois que você faz esse mapeamento e categorizou, jamais pode esquecer de ajustar esse orçamento com base na realidade. Porque muitas vezes a gente faz um planejamento, nós estamos em julho, né? Suponhamos que a gente faz um planejamento para agosto, um planejamento financeiro para agosto. Só que agosto aconteceu tantos imprevistos, tantos eventos externos incontroláveis aconteceram que bagunçou o seu planejamento financeiro. Então você tem que voltar nele e ajustar, né? Eu falei que ia gastar 10 mil reais esse mês de agosto. Poxa, mas acabei gastando 12 mil reais. Precisei usar cartão de crédito, precisei fazer isso e aquilo outro. Mas e agora? O que eu faço para reequilibrar esse mês que passou e não comprometer os meses que vão chegar, né? É começar a rever os próximos meses para se reequilibrar de novo, tá? Então, é analisar bem esses gastos, tá? E uma dica muito boa que a gente sempre deixa é criar até 3 metas realistas para o mês seguinte, né? Que tipo de meta você gostaria de realizar no mês seguinte? Ah, não tem reserva de emergência e você quer começá-la, né? Que a reserva de emergência ela não precisa ser feita de uma vez só. Você pode ir criando ela aos poucos. Então, no próximo mês eu vou reservar aí, sei lá, 100 reais para eu começar a criar minha reserva de emergência, né? Um outro exemplo de meta olha, esse mês eu vou celebrar com a minha família, a gente vai numa adega, tomar um bom vinho e comer uma comida diferente. Esse é um tipo de meta que precisa sim estar no planejamento e, inclusive, para celebrar alguma meta que foi conseguida, né? Porque não é fácil a gente realizar as nossas metas, que são inúmeras, né? São tantos sonhos que a gente tem. Mas é preciso celebrar as que a gente vai conquistando, né, Carol? E tu falando essa questão do celebrar, né, Cléo, eu acho assim crucial a gente colocar mesmo esses marcos, né? Sempre que possível, incluir algo simbólico para a gente, né? Uma meta pessoal que me lembre, né, do porquê que eu estou organizando a minha vida financeira, né? Aonde eu quero chegar com tudo isso, né? O que eu quero mudar, qual que é a vida que eu quero desfrutar, né? Então, para me ajudar no dia a dia, realmente a manter, né? Porque é difícil, né? São questões de hábitos, claro, né? Mas assim, construir hábitos, né? Se a gente vive uma vida toda, né, fazendo tudo diferente, é difícil. Então é muito fácil a gente, quando vê, já tá na mesmice, tá fazendo tudo igual. Então, criar esses marcos simbólicos, né, é muito importante para a gente, de fato, começar a substituir os hábitos velhos por hábitos novos, né? E até a mentalidade, né? Quando a gente mexe com esse simbólico, a gente está mudando a nossa mentalidade, né? Numa mentalidade pobre para uma mentalidade próspera, né? Então, é fundamental trazer esse simbolismo também, né? E entender que eu já estou desfrutando aqui agora, né? Já estou colhendo, né, frutos dessas Isso. mudanças. E a gente tem que trazer finanças como algo de conquista, né? Que é para ser celebrado, porque o dinheiro é exatamente para isso, né, Carol? O dinheiro não é para te deixar numa vida de aperto, não é para você fazer renúncia o tempo todo, né? Escolha sim,
né? Nessa vida tudo tem que ter escolhas, né? Mas é exatamente para equilibrar, para que você tenha um mínimo de qualidade de vida, né? Então, inserir esses momentos simbólicos é fundamental para, inclusive, você se sentir motivada para conseguir atingir a próxima meta, né? Porque a gente é muito movido à motivação, a resultado, né? E cada resultado que a gente obtém, a gente sente mais energia, a gente sente mais vontade, mais garra de realizar o próximo, né? Então, é entender que é isso. Planejamento financeiro é justamente para ajudar a equilibrar as finanças e te ajudar a conquistar cada vez mais as suas metas, conquistar cada vez mais os seus sonhos. E para sustentar, né, a gente não precisa de regras rígidas, né, Cleo, como tu falou, é método, né, verdade, que aí a gente tem que ter, né, a gente trouxe inclusive no último encontro, né, a verdade e amor próprio, né, a questão de realmente ter essa consciência, né, porque no salto a gente traz muito disso, né, mostrar a realidade de quem está no modo sobrevivência é uma pessoa que está assim totalmente, está sem amor próprio nenhum, né? Essa é a verdade. Então, quando a gente, né, restabelece o nosso amor próprio, a gente vê, né, que a gente precisa de fato ter escolhas coerentes, né, condizentes para ter essa qualidade de vida. Né? A gente se sente merecedora disso, né, de desfrutar tudo isso. E no salto a gente mostra, né, tudo isso, como alinhar essa prática com a mentalidade, né, que é crucial. Né? Então a gente começa com a questão da mentalidade e tudo, para depois conseguir colocar na prática, porque senão não adianta, né? Se a gente vai com uma mentalidade escassa, com uma mentalidade de que eu não mereço, né? Mas eu não mereço, não é questão do mereço ali de vou tomar um cafezinho porque eu mereço, né? É a questão realmente de amor próprio, né? Da minha essência mesmo, né, de desconexão total, né, que é o que a gente vive ali no modo sobrevivência. Então, se a gente não trabalha tudo isso antes, não tem como. Aí é o que acontece que eu recebi lá na enquete, né? Eu até faço um planejamento, eu tenho organização lá, planilho, mas aí depois o negócio não vai, eu não sei o que acontece que eu me perco, né? Então, a gente precisa, né? Então, se né, as divinas que estão aqui saírem desse episódio com clareza, né, sobre os erros que estão cometendo e com uma nova intenção, né, já é um recomeço, né, Cleo? Não é sobre controlar cada detalhe, até porque eu não acredito nisso, a Cleo também não acredita nisso, né? É um olhar realista de fato, mas sobre escolher com consciência, né? E sustentar com verdade, né? Para conseguir de fato que isso seja uma construção de um legado, de um patrimônio, né? E não só uma coisa passageira, né? Que não é nem sobre isso que a gente fala. Exatamente, Carol. É a questão da conexão, né? Que você trouxe aí pra gente, da consciência da conexão, né? Se você não tem uma mentalidade voltada para a prosperidade, né? Para o seu crescimento, as suas ações, as planilhas que você lidar, o orçamento financeiro que você fizer. Você pode pegar o maior especialista do mundo, ter ao seu lado para fazer um bom planejamento financeiro que não vai funcionar. Um exemplo que a gente sempre gosta de trazer é jogador de futebol, por exemplo. Quantos a gente já viu aí, né? Sai de uma carreira de futebol ganhando milhões e de repente fica pobre. Gente, como que a pessoa que ganha milhões, porque eles ganham milhões por mês, não é por ano, né? Consegue ficar pobre? Porque a mentalidade não foi preparada, não teve estrutura, né? Volta e meia a gente ouve falar de pessoas que ganharam na Mega Sena, ganharam em alguma loteria aí e passam um bom tempo, aliás, um bom tempo não, um curto tempo e de repente já não tem nada, né?
é que realmente não tinha essa conexão, né? A mentalidade não estava pronta, não estava preparada, né? As ações não condiziam com a mentalidade que tem. Então, realmente é preciso ter muita conexão, muito amor próprio, né? E entender especialmente que todo recurso é limitado, né, Carol? Todo recurso ele é limitado. Água é limitada, a gente está passando por isso. No mundo inteiro, né? Cada vez mais a água está escassa. Energia é limitada, alimento é limitado e o dinheiro, principalmente, é limitado. E se a gente não cuida desse dinheiro com o amor próprio que a gente precisa ter na gente mesmo, tendo uma visão de médio e de longo prazo, né? Tendo uma estrutura mental bem organizada, aí sim é que ele fica limitado, é que ele fica escasso, né? Então, o primeiro passo realmente é trabalhar essa consciência, né? E entender que o dinheiro é para ser amigo, ele não é inimigo. A gente não está lutando contra o dinheiro, né? Ao contrário, ele é a nosso favor. Ocorre que, como tudo na vida, ele é escasso, ele é limitado e a gente precisa saber lidar com essas limitações, né? E para isso, nada melhor que um bom planejamento financeiro, uma organização financeira, né? E que no salto, quem participa do salto consegue, com o meu apoio, com o apoio da Carol, trazendo muito essa questão aí da mentalidade, da prosperidade, se organizar financeiramente e levar uma vida minimamente digna, uma vida minimamente equilibrada com as finanças bem controladinhas, né, Carol? Isso aí, Cleo. Eu acho que é isso daí, né? É sobre, quando eu falo assim, muito essa questão do amor próprio, né, da mentalidade, está muito relacionado à maturidade emocional, né? Porque quando a gente trabalha, né, essa base sólida, né, de autoestima, né, sim, de autoestima mesmo, né? Que isso influencia, inclusive, na nossa personalidade, tudo, né? Então, às vezes, se a gente teve, né? Porque a maioria, né? Eu fiz também enquete esses dias ali, meu Deus, né? Não deu uma pessoa respondeu que teve a autoestima assim estimulada na infância, né? Que eu postei que né, a Clara participando e tal, né? Essas questões assim de da gente realmente incentivar, né? Estimular a presença, porque não adianta, né? A criança está participando, é claro, vai fazer as coisas do jeito dela, também tem que ter paciência, não vai querer. Foi podada, né? Não podia fazer, participar de nada, ou aquelas, né? Que eu tô nesse grupo aí, né? De que você não fez mais que a sua obrigação, né? Ou ali nunca era boa o suficiente, né? Então, beirou todo mundo respondendo isso. Uma pessoa só que respondeu que foi estimulada, né? Que realmente teve esse ambiente ali, que é o que vai depois nortear a nossa questão de, ok, eu sou uma pessoa confiante, né? Tenho uma autoestima, né, sólida ali, ou é frágil? Porque quando a gente fala desses comportamentos, né, compulsivos, tudo está tudo relacionado a isso, né? Eu preciso compensar, eu preciso me sentir acolhida, né? Por conta de algo lá que ficou, né? Que a gente precisa Ficou mal rever. resolvido, né, Carol? Ficou mal Exatamente. resolvido, né? É Exatamente. isso, Carol. Acho que estamos chegando ao fim, né? De mais Sim. um episódio. Uhum. Lembrava todo mundo aqui que os nossos episódios ficam salvos aqui no Instagram, né? E depois a gente sobe para os nossos podcasts, tanto no YouTube quanto no Spotify, né? Então, O Salto Podcast. Quem não puder participar com a gente ao vivo, tem sempre as gravações salvas, né? Isso aí, Cléo. Então, vamos encerrando hoje. Semana que vem nos encontramos novamente. Isso aí, para mais um episódio. Tá ótimo. Tchim, tchim. Tchau, tchau, Carol. Tchim, tchim. Tchau.